24 meses. Foi quanto tempo levou para que minha sogra dissesse, na frente dos amigos dela, que o apartamento onde eu morava era propriedade do filho dela. 24 meses pagando cada conta, cada despesa, cada remédio. E naquele jantar de Natal, quando ela olhou para mim e disse aquelas palavras, eu apenas sorri, porque o que ela não sabia era que cada real gasto, cada insulto recebido, cada momento de humilhação, eu havia documentado tudo. E quando finalmente despejei toda a família daquele apartamento que era do filho dela, o que deixei para trás não foi raiva, foi um envelope. Mas isso vou contar depois. Deixa eu voltar ao início. Meu nome é Mônica, tenho 40 anos e há 6 anos eu me casei com Rafael. Na época, eu era gerente financeira de uma multinacional, ganhava bem, tinha minha independência. O apartamento onde morávamos, comprei 3 anos antes de conhecer Rafael, com meu próprio dinheiro, fruto de anos de trabalho duro e investimentos inteligentes. Está no meu nome, só no meu nome. Isso é importante, e você vai entender o porquê. Rafael era um bom homem, ou pelo menos eu achava que era. Atencioso, carinhoso, me fazia rir, mas tinha um problema que só ficou evidente depois do casamento. Ele era completamente incapaz de dizer não para a mãe dele. Dona Vera, 65 anos, viúva há 10 e com uma habilidade impressionante de se fazer de vítima. No começo, eram só as ligações diárias, depois as visitas que se estendiam pelo fim de semana inteiro. Mas tudo mudou quando ela teve problemas de saúde. Foi numa quinta-feira, lembro porque eu estava fechando o balanço trimestral da empresa. Rafael chegou em casa com aquela cara de quem tinha algo a dizer, mas não sabia como. Sentou-se no sofá, suspirou 3 vezes antes de falar. Minha mãe está com problemas de pressão. O médico disse que ela não pode mais morar sozinha. Eu olhei para ele, esperando que continuasse. Ele continuou. Pensei que talvez ela pudesse ficar aqui, só até ela se recuperar. Você sabe como é, a casa dela é longe, e aqui temos mais espaço. Espaço. Meu apartamento de 3 quartos tinha espaço. O que não tinha era a necessidade de mais uma pessoa morando ali. Mas quando olhei para o rosto de Rafael, para aquela expressão de cachorro abandonado que ele sempre fazia quando falava da mãe, eu cedi. Tudo bem. Mas é temporário, Rafael. Alguns meses, no máximo. Alguns meses se transformaram em 2 anos. Dona Vera chegou numa manhã de sábado com 2 malas. Só o essencial, ela disse. Uma semana depois, o quarto de hóspedes estava completamente redecorado com os móveis dela. Um mês depois, metade da sala tinha sido reorganizada, porque a disposição anterior não favorecia a energia do ambiente. 6 meses depois, eu já não reconhecia meu próprio apartamento. Mas o pior não eram os móveis. Era tudo o mais. As contas. Nossa, as contas. Porque Dona Vera, é claro, era aposentada e vivia com uma pensão mínima. Então, quem pagava pelo plano de saúde particular dela era eu. Quem pagava pela comida orgânica que ela precisava para controlar a pressão era eu. Quem pagava pela academia que o médico recomendou era eu. Quem pagava pela cabeleireira quinzenal, pela manicure semanal, pelas roupas novas porque a autoestima é importante para a saúde era. Você adivinhou. Eu. Rafael contribuía com as contas normais da casa, é verdade, mas tudo que era extra da mãe dele caía no meu cartão de crédito. Porque, segundo ele, você ganha mais que eu, amor, e é só temporário. Temporário. Essa palavra se tornou uma piada particular comigo mesma. Mas sabe o que era mais engraçado? Não eram os gastos, era o que vinha junto, os comentários, sempre os comentários. Mônica, você trabalha tanto que mal tem tempo para cuidar da casa. Mônica, aos 40 anos, sem filhos, você já pensou em fazer exames? Pode ser problema de saúde. Mônica, meu filho merece comida caseira, não essas coisas congeladas que você compra. E o Rafael, calado, sempre calado. Quando muito, ele murmurava um "mãe, não fala assim sem convicção" antes de trocar de assunto. Eu engolia. Engolia porque eu amava Rafael. Engolia porque Dona Vera era viúva, coitada. Engolia porque, no fundo, eu continuava acreditando que era temporário. Até que meu cunhado Lucas entrou na história.
Lucas era o filho mais novo de Dona Vera. Tinha 32 anos e nunca havia conseguido manter um emprego por mais de 6 meses, procurando a vocação verdadeira, segundo Dona Vera. Vagabundo profissional, segundo qualquer pessoa com 2 neurônios funcionando. Ele começou a aparecer para visitar a mãe, primeiro uma vez por semana, depois 3 vezes, depois praticamente todos os dias, e sempre na hora do almoço ou do jantar. Que coincidência, não? E sempre com uma história. Precisava de dinheiro emprestado para investir num negócio. Precisava de dinheiro para pagar uma dívida. Precisava de dinheiro porque o carro quebrou. Precisava de dinheiro porque sim. É seu cunhado, Mônica, Rafael dizia. A gente tem que ajudar a família. Família. Essa palavra começou a me dar náusea. Mas eu ajudava. Emprestei R$1.000 em maio, 2.000 em junho, 3.000 em agosto. Sempre com a promessa de que seria devolvido, assim que as coisas melhorarem. As coisas nunca melhoraram, o dinheiro nunca voltou. E os comentários de Dona Vera continuaram, evoluindo, ficando mais afiados. Você tem tanto dinheiro, Mônica, mas não sabe o que é realmente contribuir para uma família. Meu falecido marido sempre dizia que uma mulher de verdade coloca a família em primeiro lugar. Você não tem filhos, então não entende esses valores. Cada frase era uma agulhada, pequena, precisa, dolorosa. Minha amiga Carla, advogada de família, me alertava sempre que nos encontrávamos para um café. Mônica, isso não vai acabar bem, você precisa colocar limites. Eu sei, Carla, mas ela é a mãe do Rafael. E você é a dona do apartamento, não esquece disso. Eu não esquecia, como poderia? Eu tinha todos os documentos guardados numa pasta na minha gaveta do escritório. Escritura em meu nome, comprovante de compra 3 anos antes do casamento. Sob o regime de separação parcial de bens, aquele apartamento era meu, só meu. Legalmente, indiscutivelmente meu. Eu guardava esses documentos como quem guarda um seguro, sem saber que logo, muito em breve, precisaria deles. A gota d'água veio num jantar de Natal. Dona Vera convidou 3 amigas dela para celebrar. Eu não fui consultada, é claro. Apenas informada, na manhã do dia 24 de dezembro, que teremos umas amigas aqui mais tarde. Providencia uns salgadinhos? Sim? Providenciei. Comprei, preparei, arrumei, porque era Natal e eu ainda tinha esperança de que algum espírito de família pudesse florescer. As amigas chegaram às 7 da noite. Senhoras elegantes, cheias de joias e perfume caro. Sentaram-se na minha sala como se fosse a casa de Dona Vera, comentando sobre a decoração, sobre a vista, sobre como o apartamento era encantador. Vera, você tem tanta sorte de morar num lugar assim, disse uma delas, uma senhora de cabelos brancos impecavelmente penteados. Dona Vera sorriu. Aquele sorriso? Eu deveria ter percebido, deveria ter visto a armadilha. Pois é, Margarida, meu falecido marido sempre investiu bem. Quando ele morreu, deixou uma herança generosa para nossos filhos. Rafael usou a parte dele para comprar este apartamento. Silêncio. Eu senti meu coração parar. Olhei para Rafael esperando que ele corrigisse. Ele olhou para o prato. Que filho abençoado você tem, Vera! Comprar um apartamento tão bonito e ainda deixar a mãe morar aqui. Pois é. Eu criei meus filhos com valores, família em primeiro lugar, sempre. Margarida olhou para mim com um sorriso condescendente. Você tem sorte, querida. Morar num apartamento tão bom, com uma sogra tão presente na sua vida. Foi quando Dona Vera soltou a bomba. Mônica não tem filhos, sabe? Então ela não entende ainda o que significa realmente contribuir para uma família. Ela trabalha muito, claro, mas dinheiro não é tudo, né? O que vale é o sangue, a verdadeira família. As amigas dela assentiram, como se cada palavra fizesse sentido. E ali, naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Não foi raiva, não foi mágoa, foi clareza. Clareza absoluta de que eu havia sido uma idiota, de que cada real gasto, cada insulto engolido, cada vez que coloquei aquela família na frente de mim mesma, tinha sido em vão. Eu sorri. Não um sorriso genuíno. Um sorriso calmo, controlado. O tipo de sorriso que eu usava em reuniões de negócios quando alguém tentava me passar para trás. Com licença, eu disse, levantando-me da mesa. Preciso fazer uma ligação.
Fui para o quarto, fechei a porta e liguei para Carla. Carla, você está livre na segunda-feira? Mônica, é Natal o quê? Preciso dos seus serviços profissionais. Quero me divorciar e quero despejar 2 pessoas do meu apartamento. Houve uma pausa. Depois a voz de Carla, firme e decidida. Finalmente, vou preparar tudo. Voltei para a sala, sentei-me à mesa e terminei o jantar como se nada tivesse acontecido. Sorri para as amigas de Dona Vera. Servi café. Ouvi mais algumas histórias sobre como Rafael era um filho maravilhoso. E cada palavra era como combustível, alimentando minha determinação. Na segunda-feira, às 9 da manhã, eu estava no escritório de Carla. Primeiro passo, ela disse, abrindo uma pasta. Divórcio. Você tem certeza? Absoluta. Ótimo. Sob separação parcial de bens, você mantém tudo que era seu antes do casamento. O apartamento é seu, sem discussão. Vou preparar os papéis. E o despejo? Mais delicado. Dona Vera e Lucas não pagam aluguel, correto? Correto. Ela mora de favor. Ele nem deveria estar lá. Carla fez algumas anotações. Posso redigir uma notificação de despejo por término de comodato. Temos que dar um prazo legal, 30 dias. Você aguenta mais 30 dias? Eu pensei. 30 dias documentando cada novo insulto, cada nova exigência, 30 dias preparando minha saída. Aguento. Então vamos começar. As 2 semanas seguintes foram surreais. Eu continuava vivendo naquele apartamento, dividindo espaço com pessoas que, naquele momento, eu já considerava estranhos. Mas agora eu tinha um plano. E cada insulto, cada comentário, cada exigência, eu documentava. Gravava conversas onde era legal, tirava fotos de recibos, salvava mensagens, construía meu dossiê. Dona Vera continuava com os comentários. Mônica, você está tão séria ultimamente. Problemas no trabalho? Mônica, você mal tem conversado com Rafael. Casamento precisa de atenção, sabia? Mônica, você podia fazer um esforço para preparar jantares melhores. Meu filho merece. Eu sorria, sempre sorria, e anotava mentalmente mais um item para o meu dossiê. Rafael tentou conversar comigo 2 vezes. Amor, você está estranha. Aconteceu alguma coisa? Eu quase ri. Quase, mas me controlei. Só trabalho, Rafael. Você sabe como é. Ele pareceu aliviado de não ter que aprofundar o assunto. No 10º dia, Carla me ligou. Tudo pronto. Papéis do divórcio preparados. Notificação de despejo redigida. Quando você quer fazer? Amanhã. Mônica. Amanhã, Carla. Ela suspirou. Tudo bem. Vou mandar entregar as notificações amanhã de manhã. Naquela noite, eu mal dormi. Não de ansiedade, de antecipação. Na manhã seguinte, às 10 horas, o interfone tocou. Rafael atendeu. Sim? Ah, é uma entrega. Pode subir. 2 minutos depois, bateram na porta. Um oficial de justiça, com 3 envelopes na mão. Notificação para Rafael Santos, Vera Santos e Lucas Santos. Rafael ficou pálido. Notificação? Do quê? Ele abriu o envelope. Leu, releu, olhou para mim. Mônica, isso é. Você está pedindo o divórcio? Dona Vera arrancou o envelope da mão dele. E o que é isso aqui? Notificação de despejo? Como assim despejo? Eu estava sentada no sofá, tomando meu café calmamente. Coloquei a xícara de volta no pires. Exatamente o que está escrito. Divórcio e despejo. Vocês têm 30 dias para deixar meu apartamento. Seu apartamento? Dona Vera estava quase gritando. Este apartamento é do meu filho. Foi comprado com o dinheiro da herança do pai dele. Eu me levantei, fui até o escritório, peguei a pasta que eu havia preparado. Voltei e coloquei na mesa de centro. Escritura do apartamento, em meu nome. Comprovante de compra datado de 3 anos antes do nosso casamento, Rafael. Extrato bancário mostrando que o dinheiro saiu da minha conta. Vocês querem mais alguma coisa? Rafael estava em choque. Mônica, a gente pode conversar. Não, Rafael, não podemos. Durante 2 anos eu paguei tudo. Durante 2 anos eu ouvi sua mãe dizer que eu não contribuo, que eu não sou família de verdade, que este apartamento é do filho dela. Então agora vocês vão descobrir de quem realmente é. Lucas, que até então estava calado, se manifestou.
Você não pode fazer isso. A gente vai processar você. Eu olhei para ele, para aquele homem de 32 anos que nunca havia me devolvido 1 centavo dos empréstimos. Processa. Aliás, já que estamos falando de processos. Peguei outro envelope da minha pasta. Lucas, aqui está a discriminação de todos os valores que você pediu emprestado nos últimos 18 meses. Total de R$ 8.500. Se você quiser me processar, eu vou reconvir pedindo a devolução, com juros e correção monetária. Lucas ficou branco. Dona Vera tentou outro caminho. Lágrimas. Mônica, eu estou doente. Você vai me jogar na rua doente? Eu não respondi imediatamente. Fui até minha bolsa, peguei outro papel. Aqui está o relatório médico que pedi ao seu cardiologista, Dona Vera, com sua autorização, lembra? Você assinou quando precisou renovar o plano de saúde que eu pago. Quer que eu leia? Paciente apresenta quadro estável de hipertensão leve, controlada com medicação. Não há impedimentos para a vida independente. O silêncio foi absoluto. Durante 2 anos, eu continuei, minha voz calma, mas firme. Vocês me usaram, me desrespeitaram. Me fizeram sentir que eu não era boa o suficiente, que eu não contribuía, que eu não era família de verdade. E você sabe qual foi o pior, Rafael? Ele me olhou, lágrimas nos olhos. Você nunca me defendeu, nem uma vez. Dona Vera tentou falar, mas eu levantei a mão. 30 dias. Depois disso, se vocês não tiverem saído, vou pedir reintegração de posse. E vai ser executada, pela polícia, se necessário. Mas para onde vamos ir? Dona Vera chorou. Não é meu problema. Vocês tinham um plano para minha vida sem me consultar. Agora façam um plano para as vidas de vocês. Peguei minha bolsa e minhas chaves. Vou ficar no hotel pelos próximos 30 dias. Quando voltar, quero o apartamento vazio. Mônica, por favor. Rafael tentou. Ah, e mais uma coisa. Eu me virei antes de sair. Dona Vera, seu plano de saúde vai ser cancelado no fim do mês. O prazo de cancelamento já foi solicitado. Boa sorte encontrando outro com sua idade e condição pré-existente. Saí e fechei a porta. Os 30 dias foram libertadores. Fiquei num hotel confortável, trabalhei, voltei a encontrar amigas, voltei a viver. Bloqueei o número de Rafael, de Dona Vera, de Lucas. Não quis ouvir súplicas, ameaças ou manipulações. Carla me mantinha informada. Eles tentaram contestar o despejo. Não vingou. Tentaram alegar união estável para Rafael ter direito ao apartamento. Não vingou. Você tem o regime de bens registrado. Dona Vera foi no posto de saúde tentar plano pelo SUS. Conseguiu, pelo menos isso. No 29º dia, Carla me ligou. Eles saíram. O apartamento está vazio. Respirei fundo. Posso voltar? Pode. Mas Mônica, tem uma coisa. O quê? Eles levaram tudo, até alguns móveis seus. Eu sorri. Não importa, eu faço um inventário e processo por danos, se necessário. Quero meu apartamento de volta. No dia seguinte voltei para casa. O apartamento estava vazio, sim. Eles haviam levado os móveis deles, obviamente, mas também algumas coisas minhas. A TV da sala, alguns quadros, até meu jogo de panelas preferido. Mas sabe o que eu encontrei na sala, em cima da bancada da cozinha? Um bilhete de Dona Vera. Você vai se arrepender disso. Você é uma pessoa fria e sem coração. Vai morrer sozinha. Eu li, ri e joguei no lixo. Porque naquele momento, olhando para meu apartamento vazio, mas finalmente meu, eu não me senti sozinha. Eu me senti livre. Livre das cobranças, livre dos insultos, livre da obrigação de ser grata por morar na minha própria casa, livre da pressão de ser a nora perfeita para uma sogra que nunca me aceitaria, livre do peso de sustentar pessoas que nunca me respeitaram. Comprei móveis novos, redecorei do meu jeito, pintei as paredes da cor que eu sempre quis, mas nunca pude porque essa cor não combina com os móveis da sala, Mônica. 3 meses depois, Rafael tentou contato. Mandou uma mensagem dizendo que tinha refletido, que queria conversar. Eu não respondi. 6 meses depois, Lucas me procurou no trabalho. Queria negociar a dívida. Mandei ele falar com meu advogado.
Um ano depois, Carla me contou que Dona Vera estava morando com Lucas num apartamento pequeno na Zona Sul, reclamando, obviamente, de tudo. Eu não senti pena, não senti raiva, não senti nada, porque aquela história não era mais sobre eles, era sobre mim. Aprendi que família não é quem compartilha sangue, mas quem compartilha respeito. Aprendi que generosidade sem reconhecimento é exploração. Aprendi que não devo nada a ninguém que me trata como se eu não valesse nada. E aprendi que às vezes a melhor vingança não é fazer o outro sofrer, é simplesmente se libertar. Hoje, 2 anos depois, eu moro sozinha no meu apartamento. Tenho minhas plantas, meus livros, minha paz. Às vezes saio com amigas, às vezes viajo, às vezes simplesmente fico em casa, no silêncio, apreciando o fato de que ninguém vai me julgar, me insultar ou me dizer que eu não sou suficiente. E sabe a melhor parte? Não me arrependo de nada. Porque aquela Mônica, que engolia insultos, que pagava contas de quem a desrespeitava, que acreditava que devia algo a pessoas só porque eram família, ela morreu naquele jantar de Natal. E no lugar dela nasceu uma Mônica, que sabe o próprio valor, que coloca limites, que não aceita migalhas de afeto em troca de uma fortuna de dedicação. Se Dona Vera estivesse certa, se eu realmente fosse morrer sozinha, pelo menos seria nos meus próprios termos, no meu apartamento, com minha dignidade intacta. E isso, para mim, vale mais do que qualquer aprovação de uma família que nunca foi minha de verdade. Porque no final das contas, a casa que eu vendi não foi um apartamento. Foi a ilusão de que eu precisava da aprovação deles para ser completa. E quando despejei aquela família, não foi só do apartamento, foi da minha vida. E o que deixei naquela casa vazia, depois de tudo? Absolutamente nada, porque eu levei comigo a única coisa que realmente importava: minha liberdade.